Tá certo. Gente, boa tarde. Tatiana, então eu falo um pouco, paro, daí você traduz, é isso? Essa é a Isso, dinâmica? isso. Mas Ah, tenta falar devagar, né? sim, sim. Aham. Falarei despacito, hablarei despacito. É, bom, então, para iniciar essa conferência, mais uma vez agradecendo ao convite do professor Aldo. Para comenzar esta conferencia, agradezco reiteradamente la invitación del profesor Aldo. Quero dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês e espero que essa seja uma primeira oportunidade de início de conversa da UESB com o CELEI. Y luego de agradecer, también quiero dejar en claro que esta puede ser la oportunidad, la primera de muchas, en el inicio de conversaciones de la UESB con CELEI. Certo? Como o próprio título diz, eu quero tentar apresentar para vocês aqui hoje um pouco das políticas de ações afirmativas que acontecem no Brasil, especialmente os voltados para a população indígena. Como el título en sí mismo lo expresa, lo que yo quiero presentarle es lo que sucede en las poblaciones indígenas, principalmente en las universidades brasileras. Uhum. Vocês estão vendo os slides, né? ¿Están mirando las láminas? Sí, se ven. Ah, certo. Uhum. Tá. Então, eu quero dizer também que essa conferência que eu estou preferindo. Deberían de ponerla en pantalla completa la presentación. Gracias. Hum, Profesor Danilo, abajo aparece un telón. Ahí sí, se ve perfecto. certo. Ok, acho que melhorou. Então, eu gostaria de também dizer que Me encantaría poder decir también essa fala que eu estou fazendo aqui agora, ela é resultado de uma pesquisa de pós-doutorado na Unicamp, no Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena. Quisiera precisar de que lo que estamos exponiendo hoy corresponde a una investigación de doctorado de la UNICAMP y es que sí hubo otra pesquisa. Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena, CPEI. Y también corresponde a una investigación del Centro de Investigación de Etnología Indígena. Correto. E eu sou professor da UESB, do Programa de Relações Étnicas, como disse o professor Aldo. Y sumado a eso, yo soy un profesor de la UESB en metodologías indígenas orientadas al profesorado. Brevemente, o meu sumário, né, o que eu vou apresentar para vocês aqui, é um pouco tudo baseado em dados oficiais, né, assim, do Estado brasileiro. Vou falar um pouco sobre a emergência das ações afirmativas no Brasil, passando, como está escrito ali, pelo início das ações afirmativas, as mudanças na configuração étnico-racial do público universitário, e vou finalizar com as novas demandas por alterações no sistema acadêmico brasileiro. A modo de resumen, lo que hoy día vamos a presentar es de la forma en que surgen las acciones afirmativas para el Brasil según los datos oficiales. Entonces, en relación a eso, vamos a hablar sobre cómo comienzan las acciones afirmativas en Brasil, cómo han cambiado la configuración étnico-racial para el público dentro del público universitario y las nuevas demandas por las alteraciones que ha sufrido el sistema académico a través de la interculturalidad. Também gostaria de dizer que esse período de 20 anos, ele é caracterizado por uma expansão universitária no Brasil. Y también cabe recalcar que el último periodo de los 20 años se caracteriza por una expansión del sistema universitario en Brasil. Em 2001, no Brasil, nós tínhamos 1,2 milhão de pessoas matriculadas no ensino superior. Em En el 2019, 2001 teníamos 2.100, 1 milhão e 200 mil. 1.200.000 matriculados en el sistema de educación superior brasilero, pero hoy día contamos con... Em 2019, 8,6 milhões. Y en el 2019, 8 millones de matriculados. Por lo tanto, el crecimiento ha sido exponencial. Isso. Se a gente for olhar o público indígena, em 2004, Y precisando en el mundo indígena en el año 2004, os dados não são muito precisos, mas nós tínhamos por volta de 1.300 matriculados. si bien no, los datos son imprecisos, hay alrededor de 1.300 matriculados.
Em 2019, 57 mil, mais de 57 mil matriculados. En cambio, en el año 2019 existe un número mayor a 57.000 matriculados. Então, para vocês perceberem esse cenário que é de grande aumento do público no ensino superior e também do público indígena no ensino superior. Entonces, esto lo digo para que ustedes puedan evidenciar no solamente el gran aumento, sino que el impacto que ha significado el crecimiento no solo del mundo universitario, sino que el crecimiento específicamente de la población indígena dentro de la educación superior brasileña. Então, eu vou entender as ações afirmativas aqui segundo essa referência, que é de FERES, que é um programa com direitos especiais voltados para um grupo particular, considerado em desvantagem econômica social, como no slide está dizendo. En relación a estas acciones de afirmación que se han realizado con base en FERES Junior del 2018, existe un programa con derechos especiales para un grupo particular que se consideraba en desventaja económica y social. Esse programa ele tem um processo de discriminação positiva, que nesse caso específico afeta a educação. Entonces, este programa genera un proceso de discriminación positiva que afecta directamente a la educación. Como relata la imagen, dice, la discriminación positiva que afecta a la educación, los empleos públicos y privados, los bienes materiales, el reconocimiento histórico y la representación política. Esse público que é considerado em desvantagem pode ser desprivilegiado por razões raciais, étnicas, de classe, de gênero ou pessoas com deficiência. Por otro lado, quienes son considerados como desprivilegiados o como personas en situación de riesgo, se relaciona por su consideración racial, étnica, tipo de clase, los géneros y las personas con algún tipo de deficiencia. Esse tipo de ação afirmativa, considerado o ensino superior no Brasil, ele geralmente foi feito de duas principais maneiras. Ou uma política de bônus, ou seja, que esses grupos que são pensados desprivilegiados alcançam alguma pontuação a mais a partir do processo seletivo. Esta consideración positiva dentro de la educación se generó por dos caminos. La primera, en que este grupo de desprivilegiados tienen una especie de bonus en que el sistema les asigna una puntuación diferenciada que mejora su porcentaje para poder entrar a la universidad. A segunda possibilidade é uma reserva de vagas. Por exemplo, do total da vaga de um curso, 40% das vagas podem ser reservadas para esse público de ação afirmativa. Y lo otro, se generó un proceso de reserva de cupos específicos para los desprivilegiados, alrededor del 40% por un curso. Então, temos esses dois modelos. Eu quero que vocês mantenham esses dois grandes modelos em mente, porque quando eu começar a descrevê-los em particularidade, vocês têm que pensar sobre essas duas formas. Yo quiero que ustedes tengan en la mente estos dos modelos, porque a medida de que yo voy a ir describiendo las particularidades, es súper importante que ustedes tengan estas dos situaciones en mente para poder ir entendiendo lo que viene a continuación. E esses processos seletivos no ensino superior, no Brasil, se dão também de dois modos. Ou por o que a gente chama de vestibular, que é uma prova de uma universidade específica. Y el ingreso de manera oficial al sistema de educación superior brasileño se da de dos formas. El primero, que es llamado el vestibular, que es una prueba de selección universitaria que mide las competencias específicas para entrar al sistema de educación superior. E outro modelo, que é o modelo mais geral, que congrega várias universidades e que nós chamamos de modelo SISU-ENEM. Y hay otra forma que hacen un ingreso especial a algunas universidades en conjunto, y ese modelo le llamamos, ¿cómo se llama ese modelo? SISU-ENEM. Y el modelo se llama SISU-ENEM. ¿Tem tradução esse modelo? Tem. ENEM quer dizer Exame Nacional do Ensino Médio. SISU... tiene que ver con el primero se llama Examen Nacional de Enseñanza Media. E o SISU é Sistema Unificado de Entrada na Universidade. Y el otro, que es la segunda vía de acceso, que es el que congrega algunas universidades, se llama como Sistema Unificado de Ingreso a la Universidad.
Então, como candidato, quando você vai ingressar no ensino superior no Brasil, ou você entra por um vestibular específico, ou você entra por essa prova geral que as universidades também aceitam. Entonces, las dos formas de entrar a la enseñanza superior en Brasil son o por vestibular, que es una prueba específica, o por esta otra prueba que es de conocimientos generales, que ya ha sido acordada por el conjunto de universidades. Eu vou falar um pouco agora, nesse momento, sobre algumas medidas importantes que culminaram com esse processo de ações afirmativas no Brasil. Entonces, es importante generar la reseña histórica de cuáles han sido las acciones que terminaron con esos procesos en Brasil. Um marco importante é a Constituição Democrática de 88, que garantiu direitos específicos para os indígenas e que tornou, por exemplo, também racismo um crime no Brasil e garantiu o direito de acesso à terra aos indígenas no território brasileiro. Un encuadre súper importante es la Constitución de 1988, que resguarda los derechos específicos y diferenciados conquistados por los indígenas, y en esto se declara como un crimen el racismo y también otorga la reivindicación del acceso al territorio por parte de los indígenas. Ainda que com grande dificuldade, esses direitos foram sendo conquistados e colocados em prática, né? Y a pesar de que estos derechos fueron conquistados con mucha dificultad y con mayor dificultad fueron puestos en práctica, durante todos esses governos desses presidentes, né? Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. Gobiernos sucesivos que realizaron estas demandas, que es el de Fernando Enrique Cardoso, Lula con Dilma y con Jair Bolsonaro. O último, o Jair Bolsonaro, ele era um ferrenho crítico às ações afirmativas, mas mesmo assim ele não conseguiu destruir essa política por esses 4 anos de mandato. Y a pesar de que en el gobierno de Jair Bolsonaro, donde él tenía una postura súper crítica en contra las acciones afirmativas que se habían conquistado en Brasil, él no pudo destruir el trabajo ya realizado y se mantuvieron estas políticas. Ainda com uma ação afirmativa, mas não diretamente ligada ao acesso à universidade, nós temos essas 2 leis que estão no slide aqui, que elas obrigam as escolas no Brasil a abordarem história e culturas afro-brasileiras e indígenas de uma forma não eurocêntrica, né? Dando relevância à história e às contribuições tanto da população negra como da população indígena no Brasil. Y sumado a esto, más allá de las leyes y de las acciones afirmativas que ya se habían conquistado, existen 2 leyes, que son la ley 10.634 del año 2003 y la ley 11.645 del año 2008, que generan un abordaje de pertenencia cultural sobre la obligación de esta permanencia cultural en las escuelas de Brasil, en las cuales no se puede generar un modelo europecéntrico, sí, manteniendo las tradiciones afrodescendientes y la pertinencia cultural de las poblaciones indígenas. Correto. Eu também gostaria de chamar a atenção para outros 2 momentos aqui no slide, que são especialmente as 2 últimas leis, que a de 2012, 12.711 de 2012, estabeleceu cotas nas universidades federais no Brasil todo, ou seja, toda universidade federal tem que ter uma política de ações afirmativas desde 2012. Otras 2 leyes que son súper importantes a validar están en el fondo de la lámina y que tiene que ver con la ley 12.711 del año 2012, donde se establecen cuotas de participación que son obligatorias en las universidades federales. Y la ley 12.990, que establece cuotas en el servicio público. Basicamente, no Brasil, hoje em dia, a gente tem essas ações afirmativas na universidade para a população negra, para a população indígena, para pessoas com deficiência e para a população trans e travestis. Estas cuotas afirmativas están destinadas principalmente a las personas de población negra, de población indígena, a las personas con deficiencias y a las poblaciones trans. Esos son los grupos específicos a los cuales se orientan.
Desde 2014, com a Lei 12.990, a gente tem também essas cotas no serviço público, especialmente para a população negra, ou seja, todo concurso público, né, para a pessoa ser funcionário do Estado brasileiro, vai sempre ter uma porcentagem reservada especialmente à população negra. Y de la ley 12.990 del año 2014, estas cuotas en el servicio público están orientadas principalmente a la población negra, en las cuales todo concurso que se establezca para el servicio público debe tener el resguardo de tener un cupo diferenciado para el ingreso de población negra en específico, y eso debe estar garantizado por ley. Eu trouxe essas fotos aqui Les e traje gostaria estas de imágenes. E gostaria de chamar a atenção para aquela primeira onde tem um aglomerado de indígenas. Y si ustedes se fijan en la primera que encabeza, hay un grupo bastante grande de indígenas. Esses são os indígenas que estavam no Congresso Nacional em 1988, lutando por seus direitos na Constituinte. Y este grupo de personas estuvieron previo a la Constitución de 1978 y ellos estaban luchando para que sus derechos fueran incluidos en la Constitución. Outra das fotos é a imagem de um indígena numa carteira de escola. Y en las siguientes fotos hay personas indígenas que están accediendo a la evaluación en una escuela. Essa é uma imagem do último vestibular indígena da Universidade Estadual de Campinas. Y esta imagen es la última que se tomó del año 2022 de esta prueba de vestibular especial para la población indígena. Eu vou pular de slide agora, eu não vou explicar todas as fotos em detalhes, porque senão não vai dar tempo para a gente... Yo voy a cambiar la imagen porque no va a dar tiempo para explicarles fotos una por una. Agora, uma coisa que é importante, assim, quem é considerado indígena no Brasil? Otra cosa importante de precisar es saber quiénes son los que se consideran indígenas en Brasil. Uma pessoa é indígena quando ela diz ser indígena e diz pertencer a um grupo específico de indígenas. Una persona se considera como indígena cuando ella se autoidentifica como una persona indígena y dice pertenecer a un grupo específico. Então, temos duas condições. Ela tem que se autodeclarar e, ao mesmo tempo, o grupo tem que reconhecê-la como pertencente a esse grupo indígena. Entonces aquí se dan dos condicionantes. Primero, que se autodeclare como indígena, pero segundo, que el grupo de indígenas lo reconozca como que es parte de este colectivo. Aqui eu tenho os dados do último censo do IBGE, de 2010, que coloca que são 900.000 pessoas indígenas no Brasil. El censo del 2010 establece que el dato es cercano de 900.000 personas indígenas en Brasil. Está desatualizado, porque o dado que saiu exatamente ontem caracteriza que são 1.600.000 pessoas indígenas no Brasil. Y este dato está profundamente desactualizado porque ayer salieron los resultados del censo del año 2002 que especifica que es 1.400.000 personas la población indígena de Brasil. Dessa população, são 305 grupos indígenas, grupos étnicos. Y de estos 1.400.000 son 305 diferentes grupos étnicos. Que falam mais de 270 línguas. Quienes son hablantes de 274 lenguas. E eu gostaria que vocês percebessem aqui no mapa embaixo. Y me gustaría que se dieran cuenta acá en el mapa que está abajo. Percebam que, assim, embora o Estado reconheça o direito à terra dos indígenas, os grandes territórios indígenas estão na região norte do Brasil. Y si ustedes se fijan, lo que está demarcado en color, los estados que reconocen una mayor cantidad de población indígena se acercan hacia el norte de Brasil. Embora tenhamos territórios indígenas, mas pequenos em todo o território nacional, especialmente os menores estão na costa, perto do Oceano Atlântico. Y si ustedes se fijan, existen también unos grupos que son mucho más pequeños, que están a lo largo de todo el territorio nacional, principalmente en el territorio de la costa atlántica.
Quais são as principais demandas dos indígenas com relação à educação? ¿Y cuáles son las principales demandas que la población indígena tiene en relación a la educación? São duas. Uma é chamada de educação intercultural, que vai pensar a formação dos professores indígenas. La primera, porque son dos, habla de la educación intercultural donde los profesores sean formados, que se forme a profesores indígenas para dicho trabajo. Porque no Brasil a gente chama que existe um tipo de escola que é a escola intercultural indígena, que é uma escola que deve levar em consideração não só o currículo nacional, como também a cultura e o modo de vida daquela população específica. Porque en Brasil nosotros tenemos las llamadas escuelas interculturales indígenas, en las cuales no solamente es pertinente el currículum nacional para que se pase, sino que también se recogen todas las tradiciones y las pertenencias culturales, y eso es lo que se enseña en la escuela. Hoje em dia, a maioria dessas escolas tem professores indígenas ministrando aulas, né? E Hoy essa día educação, quienes hacen clase en esas escuelas, en su mayoría, son profesores que son indígenas y por lo tanto son pertenecientes a la comunidad. um outro tipo de demanda é o treinamento dos indígenas nos cursos de ensino superior regulares, né? Y la otra demanda que tienen en relación a los indígenas en relación a la educación tiene que ver con cómo han sido entrenados y capacitados estos profesionales indígenas para poder trabajar en las instituciones estatales. Se a educação intercultural, o ensino superior na educação intercultural, é um tipo de educação onde apenas os indígenas são matriculados, Si la educación en educación superior, donde son pocas las vagas y apenas alcanzan la matrícula los indígenas, nessa matrícula em cursos regulares, os indígenas eles vão disputar as vagas em ações afirmativas de dois modos específicos. entonces en esas pocas matrículas los indígenas van a disputar los cupos que estén en dos modos de trabajarlo. O primeiro são as vagas reservadas, que é uma porcentagem do total de vagas. Lo primero son los cupos reservados, que es un porcentaje específico en el total en el cupo total asignado para ese año de matrícula. E o outro, que é o mais comum, são as vagas suplementares, onde, por exemplo, no curso que tem 40 pessoas, uma ou duas vagas a mais são para os indígenas. Y lo otro, que es lo más común, son las vagas suplementarias, que en un curso, por ejemplo, 1 o 2 cupos son específicamente para los indígenas. Certo. Eu trouxe aqui para vocês duas tabelas, né? A primeira são das universidades Aquí ya les brasileiras. traje 2 tablas para presentar las acciones. La primera habla de las acciones informativas de manera general que se dan en las universidades públicas brasileras. A segunda são as ações afirmativas Y apenas para o la público segunda indígena. tabla tiene que ver con las acciones específicas para el público indígena que se dan en las universidades brasileras. Que eu gostaria de chamar a atenção nessas duas tabelas que as ações afirmativas gerais e as ações afirmativas para indígenas, elas ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo. Y importante precisar que las acciones afirmativas generales y las acciones afirmativas específicas para la población indígena son contemporáneas. Embora, durante esses primeiros anos, houve grande controvérsia para as ações afirmativas para os demais públicos, especialmente o público negro, enquanto para os indígenas não houve tanta controvérsia na adesão das universidades a essas ações afirmativas. Y es importante recoger de que hubo mucha controversia en relación a estas acciones afirmativas a público diferenciado, principalmente hubo resistencia con la población negra. No obstante, con la población indígena no generó tanto escozor. Uma das razões é porque para a população negra, as reservas de vagas beiravam 30%, 40%, ao passo que para a população indígena era uma ou duas vagas por curso. Y principalmente tiene que ver con el número, porque para la población negra se había generado una reserva de cupos del 30 al 40%, en cambio para la población indígena era recién 1 o 2 cupos por curso. Certo.
apesar de termos essas primeiras medidas que foram gerais ou foram para indígenas concomitantemente, a gente considera que as ações afirmativas se consolidaram a partir de 2012, quando foi promulgada a lei de cotas. Y a pesar de los esfuerzos anteriores, recién se considera como un proceso establecido cuando en el año 2012 la ley de cuota garantiza el cumplimiento de esto. A lei de cotas, ela prevê a seguinte composição para o público de ações afirmativas. A pessoa tem que ser, primeiramente, de escola pública, depois tem um critério de renda, e, por último, ela pode ser negra ou indígena. Entonces, estas leyes de cuotas generan una especificidad y encuadran quiénes pueden ser los beneficiados. Primero, tiene que provenir de escuela pública. Segundo, tiene que tener una renta de salario baja y tienen que ser negros, pardos o indígenas. Ou seja, para a clivagem étnico-racial, foi adicionado renda e escola de origem. Por lo tanto, para poder generar los criterios de asignación, se consideran la escuela de origen y la renta. A gente percebe, quando vai analisar a bibliografia daquela época, né, do início dos anos 2000, que o movimento negro ele era um movimento de vanguarda em termos de conquista das ações afirmativas. Entonces, al analizar la literatura que nosotros pudimos investigar, podemos percibir de que la población negra generó un movimiento de vanguardia, y ese movimiento de vanguardia dio pie a las acciones afirmativas que se pudieron establecer en la ley. Sim, e o movimento indígena, ele não estava naquele primeiro momento tão interessado nas ações afirmativas, porque a principal questão era a disputa por terra e a formação dos professores indígenas apenas, e não a formação nos cursos regulares. Y podemos ver también de que no son incluidos los de la población indígena porque no estaban tan preocupados de eso, porque sus luchas estaban orientadas más bien a las demandas territoriales y a la formación de profesores indígenas, pero no Embora essa que situação puede explicar los datos de crecimiento de las diferencias raciales de cómo han ingresado a la universidad, para poder mirar cuáles son la población blanca, la población negra y la población indígena del país. tem quadro no canto superior, que é do censo de 2010, do IBGE. En el cuadrante superior derecho podemos ver los datos del año 2010. Eu gostaria que vocês prestassem Disculpen que atenção. los interrumpa, nos quedan 10 minutos para cerrar. Ok. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na proporção entre brancos, pretos, pardos, indígenas e amarelos. Amarelos é a forma como o Estado brasileiro classifica a população de origem asiática. Y importante como que ustedes consideren el término de los pesos numerales que tienen las diferentes razas: los blancos, los negros, los pardos, los indígenas y los amarillos. A los amarillos es la forma en que Brasil denomina a las personas de origen racial asiático. E, assim, obviamente, o Estado brasileiro, ao considerar essas pessoas como amarelas, ele está sendo preconceituoso. Então, é uma classificação preconceituosa desse público asiático. Y si ustedes se fijan, el Estado brasilero está siendo súper prejuicioso en generar esta discriminación al llamarlos amarillos a las personas de origen asiático. Entonces, de partida es una concepción estatal prejuiciosa. Do jeito que o Estado brasileiro considera, a população negra brasileira é a soma da população preta mais a população parda. Y para que ustedes entiendan lo que el Estado de Brasil considera como población negra, es la suma de la población negra en sí y la población de piel parda. Eu gostaria que vocês, em 2010, pela primeira vez, a população negra brasileira ultrapassou o número da população branca no censo. Y el año 2010, por primera vez, la población negra superó a la población blanca en algún censo.
Então, nós temos dois tipos de ações afirmativas se considerado a universidade pública e a universidade particular. Entonces hay dos tipos de acciones afirmativas que han considerado tanto las universidades públicas como de las universidades privadas. Vocês podem observar nesse gráfico que há uma grande maioria de pessoas matriculadas na universidade privada se comparada com a pública. Y si ustedes se fijan, la mayor porcentaje de alumnos matriculados están en las universidades privadas y no en las públicas. A universidade privada são esse ponto tracejado e a pública é essa reta inteiriça. Y en las universidades privadas, es que sí, ¿cuál es que a privada? ¿Cuál a particular? A privada são esses pontos tracejados. La universidad privada es la línea punteada versus la universidad pública, que es la línea que está completa. Se vocês observarem, né, o rosa é o branco e o traço preto é a população negra. Tudo bem? Y si ustedes observan el crecimiento del gráfico con los colores, el rosado simboliza a la población blanca y el negro a la población negra. Dá para perceber, olhando esse gráfico, que as políticas de ações afirmativas nas universidades públicas têm sido mais efetiva, porque a gente observa que a população negra, ela nos últimos anos, né, a partir de 2018, ela é um pouco maioritária com relação à população branca na universidade. Y si podemos considerar que las acciones afirmativas han sido mucho más efectivas en las universidades públicas, porque el crecimiento del gráfico nos expresa que la población negra es mayoritaria a partir del año 2018 por sobre la población blanca. Esse gráfico aqui, eu trouxe o número de matrículas de estudantes indígenas na educação superior. Y en el gráfico siguiente traje el número de estudiantes indígenas matriculados en la educación superior. Assim como no gráfico anterior, se repete a ideia de que há muito mais pessoas matriculadas no ensino privado do que no público. Y de la misma forma que en el gráfico anterior, acá se percibe lo mismo. Existe un número exponencialmente mayor en la educación privada versus la matrícula en las universidades públicas. Mas se você perceber, dentre as universidades públicas, a que mais matricula, a que mais cresce as matrículas de indígenas, são justamente as universidades federais. Pero si ustedes se fijan con atención, quienes generan mayor porcentaje de matrícula indígena son precisamente las universidades federales. Agora, por que eu estou falando que há uma invisibilidade dos indígenas? ¿Por qué entonces es que yo les vengo a decir que los indígenas son invisibilizados? Especialmente quando a gente vai tratar das universidades privadas. Especialmente cuando hablamos de las universidades privadas. Primeiro, porque a maioria das pesquisas de ações afirmativas são voltadas para o setor público. Primeramente porque toda la mayoría de las investigaciones que hay sobre acciones afirmativas están volcadas al sector público. E no setor público, os estudantes costumam receber bolsas numa política de permanência. Ao contrário do setor privado. Perdón, y en las universidades públicas los estudiantes suelen recibir becas que les benefician para continuación de sus estudios, a diferencia de las universidades privadas donde no las reciben, eles não recebem. Não recebem. Então, na universidade pública, o estudante, a universidade pública é gratuita e ele ainda recebe uma bolsa. Entonces, ¿qué pasa? En las universidades públicas, la matrícula es gratuita, no pagan subvención y sumado a eso, ellos reciben una beca que les permite mantenerse. Na universidade privada, o estudante ele tem um desconto na mensalidade, que pode ser um desconto total, mas também pode ser um desconto parcial. Pero en las universidades privadas, el estudiante solo recibe un beneficio de descuento, que puede ser perfectamente el descuento total del arancel o solamente un porcentaje del arancel. E quando a gente vai olhar os dados de 2016, a gente vai observar que os estudantes indígenas nas universidades privadas estão, percentualmente, em desprivilégios se comparados ao recebimento de bolsa dos estudantes brancos ou dos estudantes negros. Y
Si analizamos los datos del 2016 y vemos lo que acontece en las universidades privadas, nos podemos dar cuenta que los estudiantes indígenas están siendo desprivilegiados, no están siendo favorecidos con becas como los estudiantes blancos y los estudiantes negros, que sí reciben mayor porcentaje de becas. De todo modo, eu disse logo no início da fala que, apesar de todas essas dificuldades, ha crescido exponencialmente o número de matrícula de estudantes indígenas. Y a pesar de todas estas dificultades, el número de estudiantes indígenas en las universidades privadas sigue creciendo. Então, completar a universidade, né, é grande desafio para esse público. Y terminar la universidad para este público considera un enorme desafío. Há registrado na bibliografia as dificuldades de permanência material, ou seja, de recursos financeiros, Y está registrado en la bibliografía que las dificultades pueden ser de índole material para tener los recursos financieros para mantenerse. pode ser uma dificuldade de permanência acadêmica, ou seja, a burocracia da universidade é tão engessada que não está aberta a receber estudantes indígenas que, porventura, podem até falar outra língua que não o português. Y las estudiantes de permanencia académica, que tienen que ver con la burocracia que rigidiza las acciones en las universidades, que no están abiertas a percibir que los estudiantes pueden traer otra lengua que no necesariamente es el portugués. E há também uma dificuldade que a gente chama de permanência simbólica, que é a dificuldade que os estudantes encontram em se manifestar enquanto indígenas dentro da própria universidade. Y existe otro tipo de complicación que tiene que ver con la permanencia simbólica, que la permanencia simbólica se establece en las dificultades que los estudiantes tienen cuando se manifiestan como indígenas dentro de la universidad. Eles podem ser entendidos, em alguns contextos, como privilegiados pelas ações afirmativas. Então, pode ser entendido que é privilégio e não direito. Entonces a ellos se les juzga como privilegiados de estas acciones afirmativas y dejan de ser percibidos como un derecho porque se les asigna solo como privilegio y no como derecho. Eles também citam em algumas pesquisas a grande saudade que eles sentem de casa ao ingressar na universidade, porque a universidade geralmente é longe do local de moradia desses estudantes. Otra cosa que ellos relatan y que queda demostrado en esta investigación es la pena, el extrañar que ellos tienen de su casa, de sus lugares de origen, porque las universidades quedan muy lejos de donde los estudiantes viven. De toda forma, eles conseguem se mobilizar e eles marcam a presença nessa universidade justamente pressionando por mais políticas de permanência e por mais políticas de interculturalidade, ou seja, que os próprios saberes indígenas também sejam incorporados no currículo. De todas maneras, ellos sí logran movilizarse, sí logran mantenerse y ellos empiezan a generar estados de visibilidad no solamente para la permanencia de los indígenas, sino que para trascender a una educación intercultural que recoja los saberes y la lengua de los indígenas. Em 2014, foi proposta a criação da primeira Universidade Intercultural Indígena no Brasil. Mas y en 2014 se generó la primera propuesta de generar una universidad intercultural indígena para Brasil. Mas essa proposta não saiu do papel. Pero fue solo una propuesta de papel. Algumas conquistas desses 20 anos, então, de políticas. ¿Y cuáles han sido las victorias que hemos tenido en estos 20 años de política? Uma é claramente o aumento no número de matrículas. Una claramente se da con el número de aumento de matrícula. Assim como o aumento na organização para poder debater temas relacionados à educação. Y también como el aumento en la forma de organización para poder debatir los temas relacionados con la educación. Por exemplo, nas Conferências Nacionais de Educação Indígena, 2009 e 2018. Un ejemplo de eso son las Conferencias Nacionales de Educación Indígena del 2009 y el 2018. Ou mesmo nos Encontros Nacionais de Estudante Indígena, que vêm sendo realizados desde 2013.
Y también los encuentros nacionales de estudiantes indígenas que vienen siendo realizados desde el 2013 a la actualidad. Hoje em dia, a gente pode falar que essas ações afirmativas, elas estão resultando numa inteligentícia militante indígena e que debatem ativamente o letramento racial da população brasileira quando relacionado aos povos indígenas. Entonces, ellos, de esto se puede establecer que hoy día existe un proceso de militancia inteligente indígena que está preocupada de la letralidad de los movimientos raciales, de generar todo el traspaso cultural hacia la formalidad del conocimiento, no solamente a través del Día de los Pueblos Indígenas, sino a través de las currículas regulares. Uhum. Tanto que a gente está vendo algumas mudanças, por exemplo, hoje houve uma mudança no Dia do Índio, que agora é Dia dos Povos, de Luta dos Povos Indígenas. Por ejemplo, ya hemos visto mudanzas culturales, cambios culturales, como lo es el Día de los Indios, que se modificó para el Día de los Pueblos Interculturales. Há toda uma militância indígena nas redes sociais. Existe una militancia indígena en las redes sociales que se puede visibilizar. E a gente começa a observar cada vez mais os indígenas ocupando cargos públicos, como no Ministério dos Povos Indígenas. Y podemos observar que hay cada día mayor presencia de indígenas ocupando cargos públicos, como es un ejemplo el Ministerio de Pueblos Indígenas. E aqui nós temos a foto da ministra dos Povos Indígenas, que é a Sônia Guajajara. Y aquí tenemos a la señora Sonia Guayayara, que es la ministra de los Pueblos Indígenas. Eu trouxe esse aqui, eu acho que o tempo já acabou, né? Mas aqui tem duas referências que eu gostaria de deixar para vocês. A pesar de que el tiempo se acabó, traje dos referencias que me gustaría mucho dejarles. São dois sítios. Um é de um observatório da ação afirmativa e o outro um observatório das ações afirmativas na pós-graduação. Y aquí tenemos dos sitios, uno de un observatorio de investigación sobre las acciones afirmativas en la universidad, pero el segundo tiene que ver con las acciones afirmativas en posgraduación. Aqui nesses sites vocês podem encontrar informações atualizadas e de acordo com cada universidade e qual política de ação afirmativa essas universidades elaboram. Y aquí pueden encontrar información en específico de cada una de las universidades y de qué forma estas universidades realizan la bajada de las acciones afirmativas en sus lugares. Bom, olha, essas são as minhas referências. Y estas son las referencias con las cuales yo hice el trabajo. Eu gostaria muito de agradecer a audiência e agradecer especialmente Tatiana por fazer essa tradução, que eu adorei ser traduzido em espanhol. Y quisiera agradecer a la audiencia y agradecerme a mí por que a él le gustó la traducción realizada. Obrigada. Obrigado.